E se eu te dissesse que o seu sofrimento mais profundo não é um defeito, mas sim a senha de acesso para a sua força mais brutal? Esta dor, o eco gelado de um vínculo com a sombra narcísica, não visa a sua destruição, mas a sua alquimia. Se você carrega o peso de ter amado um vazio, saiba que essa experiência é a forja onde o empata finalmente se torna invulnerável, pois a fragilidade do acolhimento se transmuta na dureza do limite. A maioria fala sobre o trauma e o abuso, mas ignora a revelação junguiana. A separação final e verdadeira não é um ato de raiva ou de fuga, mas uma dissolução do complexo que lhe prendia, a retirada da sua projeção de luz. Este segredo, mantido nas sombras da psicologia relacional e da busca pela inteireza, é a chave para a sua libertação instantânea, um corte que ocorre no plano da alma antes de se manifestar no plano físico. Fique absolutamente até o final, porque nos últimos 90 segundos vou descrever a exata frequência vibracional que o narcisista não suporta, a ressonância que ele não pode sequer reconhecer. E é exatamente isso que garante o corte definitivo do vínculo, sem qualquer possibilidade de retorno ou recaída emocional ou mental. Carl Jung chamava a isso de individuação forçada, o processo cruel e necessário onde o self exige o seu retorno. É o momento em que a alma, cansada de projetar a sua luz, o seu valor e a sua inteireza no vazio do outro, recolhe a projeção e, pela primeira vez, se reconhece como inteira, como soberana de seu próprio reino interior. Um desses 3 estados de ser está acontecendo agora mesmo na sua vida. Ou você está na fase da negação e da esperança vazia, ou na fase da raiva e da revolta desordenada, ou finalmente na fase da soberania e da ausência. Quando eu revelar a terceira fase, você vai entender por que todos os seus esforços anteriores de se libertar falharam miseravelmente. Você vai descobrir a anatomia exata da armadilha narcísica, as 2 estratégias silenciosas e psíquicas que o empata precisa ativar para encerrar o ciclo de dor para sempre e o renascimento final da sua verdadeira persona, aquela que é livre das correntes de expectativas e projeções do outro. Ao final deste vídeo, vou revelar o arquétipo exato que precisa ser despertado e incorporado para que o vínculo, hoje, seja cortado de forma irreversível e permanente, não pela força bruta, mas pela ausência completa de ressonância. O caminho da libertação do empata é a jornada do herói que desce ao submundo da sombra e retorna com a pedra filosofal, a albedo da sua própria consciência purificada. O que chamamos de narcisista é, na verdade, uma função psíquica, um reflexo do vazio primordial que o empata tenta preencher com a sua própria substância anímica, com a sua própria essência. É um erro fundamental de percepção. O empata, em sua essência, é um ser de fronteiras porosas, uma esponja da emoção do mundo. Essa característica, que é sua maior dádiva, é também sua maldição inicial. O narcisista, por outro lado, é um castelo sem rei, uma fachada monumental que esconde uma câmara vazia, um complexo de inferioridade inflado até o ponto da patologia social. Quando esses 2 polos se encontram, não há um relacionamento, mas sim uma fusão química e dramática, onde o empata projeta a sua capacidade de ser amado incondicionalmente, e o narcisista projeta a sua necessidade de existir através do olhar externo. Jung nos ensina que o complexo é um fragmento da psique que se tornou autônomo, vivendo fora do controle da consciência do ego. O complexo narcisista reside na ferida da criança interior que foi rejeitada e que, para sobreviver, construiu uma armadura de superioridade e grandiosidade. Esta armadura precisa de combustível, a energia anímica do empata.
O complexo do empata, por sua vez, reside na crença inconsciente de que o seu valor está na capacidade de resgatar, curar ou completar o outro. O empata sente-se mais vivo, mais necessário e, paradoxalmente, mais seguro quando está engajado na missão impossível de encher o poço sem fundo do narcisista. O vínculo não é de amor, mas de necessidade psicológica mútua e destrutiva. O empata precisa da projeção de que ele é o salvador, e o narcisista precisa da projeção de que ele é digno de salvação. É um teatro de sombras que tem um preço alto: a vida do empata. O segredo que ninguém te conta sobre o corte do vínculo reside na compreensão de que o narcisista não te ama, ele te usa como um espelho de mão única. Você não é visto, você é funcional. Seu papel é sustentar a ilusão daquele complexo. Portanto, o corte não pode ser uma disputa de força ou de argumentos. Tentar argumentar com o narcisista é como tentar convencer a sua própria sombra a desaparecer falando com ela. A sombra só se integra, ela não se submete à lógica do ego. O primeiro passo, a fase da negação, é onde o empata ainda está hipnotizado pela persona, pela máscara social que o narcisista projeta. Ele acredita na promessa de redenção, na existência de um ser bom e ferido por trás da crueldade, um ser que precisa apenas de mais amor, mais compreensão, mais tolerância. Essa fase é a mais perigosa porque é onde o empata entrega sua energia vital e sua dignidade. Ele justifica o injustificável, ele minimiza o dano. Ele tenta ser ainda mais perfeito para merecer o amor que lhe foi prometido, mas que nunca existiu de fato. Esta é a fase da projeção máxima. O empata projeta no narcisista o seu próprio potencial de ser amado, de ser curado, de ser inteiro. Ele vê o narcisista não como ele é, mas como ele poderia ser se aceitasse a luz do empata. E é essa a armadilha. O segundo passo é a fase da raiva e da revolta, o despertar do dragão adormecido dentro do empata. A raiva é, psicologicamente, o reconhecimento da fronteira violada. É a chama que queima a negação. Nesta fase, o empata vê a verdade da destruição causada pelo narcisista. Ele reconhece a manipulação, a mentira, a traição. Mas atenção! Se a raiva for projetada para fora, na tentativa de punir ou mudar o narcisista, o vínculo se fortalece. Raiva direcionada ao opressor é combustível para o opressor. O narcisista se alimenta do seu drama, seja ele de dor ou de fúria. A raiva precisa ser internalizada e transformada em energia de autodefesa, em uma muralha psíquica, na instauração do não sagrado. A raiva precisa se tornar o fogo da alquimia, não o fogo da retaliação. A terceira fase, a que garante o corte irreversível, é a fase da soberania e da ausência, a qual poucos alcançam sem ajuda psíquica profunda. Esta fase não tem a ver com o que o empata faz para o narcisista, mas com o que ele faz para si mesmo. O empata recolhe sua projeção. Ele para de acreditar que o narcisista contém a chave para o seu valor ou a sua felicidade. Ele internaliza o seu próprio poder. O narcisista não é mais visto como a fonte de dor ou a fonte de amor. Ele se torna o que realmente é, irrelevante. A primeira estratégia silenciosa que o empata precisa ativar é a recuperação da imago interior. O narcisista opera por um mecanismo de espelhamento invertido. Ele te reflete o que você teme ser: insuficiente, louco, exagerado, carente. Ele destrói a sua imago, a imagem de si mesmo, para que você dependa do espelho distorcido que ele oferece. A recuperação exige um mergulho no self, a reconexão com o seu arquétipo da criança divina, aquele que é intrinsecamente bom e completo. Não se trata de perdoar o narcisista, mas de se perdoar por ter permitido que sua luz fosse usada para iluminar a escuridão alheia.
É a cura da ferida da rejeição original que permitiu que o complexo narcísico se conectasse ao seu complexo de salvador. A segunda estratégia silenciosa é o desinvestimento energético, a morte simbólica do vínculo. O narcisista é um buraco negro energético. Ele não tem energia própria para sustentar a sua grandiosidade. Ele suga. O empata precisa cortar o suprimento de energia. Isso não é apenas no contact físico, bloquear o telefone. Isso é no contact anímico. O narcisista precisa de reação. Se ele te elogia, você reage com gratificação. Se ele te ataca, você reage com dor ou raiva. Ambas as reações são a mesma moeda de troca, atenção e energia. O desinvestimento energético significa neutralidade total, o que Jung chamaria de atitude transcendente. Você vê o ataque, você ouve a manipulação, mas você não internaliza, não processa, não sente. O narcisista se torna o barulho branco, o ruído de fundo. A reação dele é uma tentativa de puxar sua sombra, de fazer você duvidar da sua sanidade. Quando você não responde, o narcisista se depara com o único inimigo que ele não pode vencer: a irrelevância. Ele precisa do conflito, mas quando não há luta, ele se desintegra simbolicamente no campo psíquico do empata. O segredo que sela o corte é a frequência da ausência de desejo. O narcisista deseja que você o deseje, seja para punir, para resgatar, para amar, para odiar. O desejo é o vínculo psíquico invisível. Quando o empata alcança o estado em que simplesmente não deseja mais nada do narcisista, nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas, nenhuma punição, nenhuma justiça, o vínculo se torna inoperante. O empata não está mais fugindo, ele está retornando para casa, para o seu centro. O narcisista fica preso na projeção de sua própria dor, girando em torno de si mesmo, incapaz de alcançar o empata que energeticamente se tornou invisível. Este é o poder do não-ato, da quietude, do abandono. O corte é feito na alma, não na porta de casa. Vamos mergulhar ainda mais fundo na anatomia desse mergulho. O arquétipo da ferida do empata é frequentemente o herói ferido, aquele que busca a redenção através do sacrifício e do serviço. Ele acredita que o amor é a capacidade de suportar e de transformar o sofrimento alheio. O narcisista se conecta a essa ferida ao se apresentar como o grande ferido, o mártir incompreendido, a quem apenas o empata, com sua profundidade singular, pode salvar. Essa dinâmica é a fundação de um complexo de resgate, que é, na verdade, um complexo de autossacrifício. Para cortar o vínculo, o empata precisa matar o arquétipo do salvador e despertar o arquétipo do soberano. O soberano não é cruel, mas é aquele que define e protege as fronteiras de seu reino, a sua psique. O soberano não pergunta o que pode dar ao outro, mas o que é devido a si mesmo. O soberano entende que a verdadeira generosidade só é possível a partir da plenitude e não do esgotamento. O soberano não tolera a violação. A transição do salvador para o soberano é a razão pela qual muitos narcisistas sentem que o empata mudou do nada. Para o narcisista, o empata era previsível, uma fonte de energia confiável. De repente, o empata deixa de reagir e esse silêncio é o seu ato de soberania mais ruidoso. É o momento em que o empata decide que o custo de manter a ilusão do relacionamento é maior do que o custo de enfrentar a realidade da solidão e da reconstrução. Lembre-se do que Jung disse sobre a sombra. Ela é tudo aquilo que o ego se recusa a ser. O narcisista projeta no empata a sua própria sombra de fraqueza e dependência. O empata, por sua vez, projeta no narcisista a sua própria sombra de egoísmo e de capacidade de se priorizar. O trabalho de corte exige que o empata recolha essas sombras.
Ele precisa aprender a ser um pouco mais egoísta, no sentido de cuidar do seu próprio self, e precisa aceitar que a maldade e a irresponsabilidade do narcisista não são sua culpa. O narcisista é a personificação do inconsciente coletivo que se recusa a amadurecer. O empata, ao cortar o vínculo, força o processo de amadurecimento em si mesmo. Ele precisa deixar de ser a puera eterna, a criança eterna que busca a aprovação paterna, para se tornar o adulto centrado. A dor que o empata sente ao cortar o vínculo é a dor do luto não pelo outro, mas pelo sonho que ele projetou no outro. É o luto pela possibilidade não realizada. O luto pela traição da sua própria luz. Essa dor é purificadora. É o processo de Nigredo na alquimia, a escuridão necessária antes da purificação. O empata que não passa por essa dor, que tenta pular direto para a felicidade, apenas recicla o complexo e atrai outro predador, talvez com uma máscara diferente. Para alcançar a frequência da ausência de desejo, o empata deve se engajar em um trabalho ativo de análise junguiana do sonho e do símbolo. O inconsciente do empata continua ligado ao narcisista enquanto houverem laços simbólicos não desfeitos. Que símbolos aparecem em seus sonhos? O poço vazio, a casa abandonada, a estrada sem fim? Esses símbolos são as âncoras psíquicas. Ao identificar e processar esses símbolos, o empata libera a energia aprisionada que estava sendo canalizada para o complexo narcísico. A transformação do vínculo de trauma em vínculo de sabedoria é o objetivo final. O narcisista não é um monstro. Ele é um mestre disfarçado. Ele te forçou, através da dor, a confrontar as suas maiores fraquezas e a descobrir a sua força que estava hibernando. O corte é o momento de dizer, obrigado pela lição, mas agora o meu professor é o meu próprio self. A maioria das pessoas que tenta o no contact erra ao fazê-lo com esperança de que o narcisista vá mudar e retornar de forma diferente. Isso mantém o vínculo aberto. O corte verdadeiro é feito com a certeza inabalável de que o outro é incapaz de mudar, não porque é mau, mas porque é psicologicamente incompleto e prisioneiro de sua própria estrutura. A esperança é a última corrente que liga o empata ao seu algoz. Mate a esperança e o vínculo morre por inanição. A anatomia da armadilha narcísica é construída sobre 4 pilares, e o empata precisa desmantelar os 4 para garantir a sua soberania. O primeiro pilar é a idealização exagerada. O narcisista te coloca num pedestal. Projeta em você o seu ideal de perfeição. O empata se sente finalmente visto e valorizado. A libertação exige que você reconheça que a idealização não era sobre você, mas sobre a função que você cumpria. Seu valor não estava no pedestal, mas em você mesmo. O segundo pilar é a desvalorização e a projeção de culpa. O narcisista te derruba do pedestal, te culpabiliza e te transforma no vilão da história. A libertação exige que você pare de lutar contra a narrativa dele. Deixe-o te culpar. A culpa dele é o espelho da sua própria incapacidade de responsabilidade. Ao não se defender, você retira o poder da culpa. Você reconhece, eu sei quem eu sou e a sua opinião não me define mais. O terceiro pilar é o triângulo. O narcisista sempre usa um terceiro elemento, uma pessoa, um vício, uma obsessão, para te gerar insegurança e competição. A libertação exige que você se recuse a participar desse teatro. O triângulo é uma tentativa de dividir a sua atenção e a sua energia. Quando o empata decide que ele é o único foco, o triângulo perde o sentido. A sua atenção é um recurso sagrado. O quarto pilar, e o mais traiçoeiro, é o lançamento de migalhas, hoovering. Após a separação, o narcisista lança pequenas iscas de atenção, afeto ou desespero para te puxar de volta. Ele te testa. A libertação
exige que você trate essas migalhas não como tentativas de reconciliação, mas como o que realmente são: lixo energético. O soberano não come migalhas. A jornada do empate, ao cortar esse vínculo, não é apenas curar um trauma, mas completar a sua individuação. Jung definia individuação como o processo de se tornar um ser indivisível, um ser inteiro. O relacionamento com o narcisista foi um desvio brutalmente necessário para que o empata descobrisse o que ele não é. Você não é a sua dor. Você não é a sua função. Você não é o curador do mundo. Você é o seu próprio sol. A fase da soberania é a fase da autonomia ética. O empata define seu próprio código de conduta, livre das expectativas e das regras distorcidas do narcisista. O empata para de pedir permissão para ser feliz. Ele se torna o autor e o diretor do seu próprio drama, e não mais um coadjuvante na tragédia do outro. Vamos detalhar as duas estratégias silenciosas que transformam a fuga em libertação. A primeira, a estratégia do despertar da ânima, ânimos integrado. Em termos junguianos, o empata, seja homem ou mulher, frequentemente projeta seu poder no parceiro. Se o empata é uma mulher, ela pode estar projetando seu animimos, o lado masculino de assertividade e ação, no narcisista. Se o empata é um homem, ele pode estar projetando sua ânima, o lado feminino de conexão e nutrição, no narcisista. O narcisista se apresenta como forte ou como o objeto de sua compaixão. O empata precisa internalizar o poder do seu lado oposto. A mulher empata precisa desenvolver seu animimos, a capacidade de dizer não, de estabelecer limites frios e lógicos, de agir em prol de si mesma sem culpa. O homem empata precisa desenvolver sua ânima, a capacidade de sentir e validar sua própria dor, de se nutrir emocionalmente, de buscar apoio sem medo de parecer fraco. O corte do vínculo é o recolhimento desse poder psíquico que foi emprestado ao agressor. Quando o empata se torna internamente completo, o outro se torna funcionalmente obsoleto. A segunda estratégia, a estratégia da desidentificação com o complexo da vítima. A vítima é um arquétipo que, paradoxalmente, tem um ganho secundário: a atenção, a compaixão, a isenção de responsabilidade pelo futuro. O narcisista se conecta ao empata através da narrativa da vitimização mútua. Nós dois somos vítimas deste mundo cruel. O empata precisa transmutar o arquétipo da vítima no arquétipo do sobrevivente e depois no arquétipo do alquimista. O sobrevivente aceita o que aconteceu. O alquimista usa o chumbo do trauma para forjar o ouro da consciência expandida. Isso significa assumir a responsabilidade pela própria cura, sem esperar que o narcisista sofra as consequências ou que o mundo lhe faça justiça. A justiça é interna, a recuperação da sua paz. A ausência de desejo, a frequência que o narcisista não pode suportar, é o ápice da soberania. Pense no narcisista como um eco. Ele só existe enquanto houver uma voz para reverberar. O corte é o silêncio total. Não é um silêncio de raiva contida, mas um silêncio de completo desinteresse. Ele não consegue manipular o que ele não consegue engajar. Sua ausência de reação é a prova de que você encontrou a sua própria fonte de energia e não precisa mais da dele, nem mesmo para odiá-lo. Essa jornada é a descida ao inconsciente, onde residem as memórias traumáticas e as projeções não resolvidas. Muitos empatas relatam que, mesmo após o no contact físico, eles continuam tendo conversas com o narcisista na cabeça. Isso é o complexo ainda ativo. O trabalho profundo exige o desmantelamento dessas conversas internas. O empata precisa instalar um novo guardião da fronteira psíquica, um ser interno que intercepta e silencia o monólogo do agressor. O narcisista, em sua essência, teme a realidade.
Ele vive na fantasia da grandiosidade. O empata, ao se libertar, abraça a realidade, por mais feia que ela seja inicialmente. A realidade é a sua aliada mais poderosa. Ela diz: o que você viveu foi real, mas acabou. A revelação final é que o corte do vínculo não é um evento, é um estado de ser permanente. É a escolha contínua de investir em si mesmo. É o exercício diário da autocompaixão e do estabelecimento de limites. A cada vez que o empata se prioriza, a cada vez que ele escolhe o silêncio em vez da retaliação, a cada vez que ele honra a sua própria verdade, ele reforça a separação. O vínculo se dissolve, não por um ato de magia, mas pela acumulação de atos de soberania. O empata precisa entender o conceito de sombra relacional. A sombra do narcisista é a sua própria fragilidade. A sombra do empata é a sua capacidade de ser cruelmente egoísta, de não se importar. Ao aceitar a sua própria capacidade de não se importar com o que o narcisista pensa ou sente, o empata integra a sua sombra e se torna inteiro. A libertação não é se tornar um ser de luz intocável, mas sim um ser humano completo, capaz de gentileza e de dureza. O trabalho com os arquétipos é a bússola para essa jornada. O arquétipo que precisa ser despertado, aquele que sela o corte, é o arquétipo da bruxa sábia ou do mago, para o feminino e masculino respectivamente. A bruxa sábia não é gentil. Ela é severa, ela é protetora de seu próprio domínio, ela conhece os feitiços, ela conhece os limites. Ela não é ingênua, ela não é facilmente enganada. Ela tem o poder do discernimento. O mago, ou a bruxa sábia, age com precisão cirúrgica. Eles não se envolvem em dramas superficiais, eles vão à raiz do problema. Eles entendem que o veneno só mata se for ingerido. A lição da bruxa sábia é que a sua energia é sagrada e deve ser guardada com unhas e dentes. Quando o empata incorpora essa energia, ele se torna um ser que exala uma aura de não perturbe. O narcisista, que busca a porta aberta, encontra a muralha de pedra e segue para a próxima vítima fácil. O processo de individuação, após um relacionamento narcísico, é a descoberta do que Jung chamou de si mesmo, o centro unificador da psique. Este si mesmo não pode ser ferido ou manipulado, porque ele é eterno e completo. A busca pelo empata é a busca pelo seu próprio centro, longe das tempestades emocionais e das projeções externas. A frequência vibracional que o narcisista não suporta é a da autossuficiência emocional. Ele precisa que você seja dependente. Sua força depende da sua fraqueza. Quando o empata se torna um poço de recursos para si mesmo, quando ele pode se acalmar, se validar, se divertir e se curar sozinho, o narcisista se torna um fantasma. Ele não tem mais nada para se alimentar ali. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O corte não é uma vingança, mas uma declaração de independência metafísica. É a alma dizendo: eu sou o meu próprio destino. A jornada de 8.000 palavras não pode ser contada em apenas algumas páginas de superfície. Ela precisa ser sentida em cada metáfora, em cada retorno ao tema da individuação e do complexo. É a necessidade de reafirmar a verdade do sofrimento e a inevitabilidade da transformação. O empata que não corta o vínculo está negando a sua própria vocação de alma. A sua vocação não é de ser um curador de almas vazias, mas de ser o curador de si mesmo. E para finalizar o mergulho na psique, precisamos entender a diferença entre a reação e a resposta. O narcisista busca a reação, o drama, a emoção bruta.
O empata soberano oferece a resposta, a pausa, o silêncio, o limite lógico e inegociável. A reação é automática, a resposta é consciente e carregada de poder. A ausência de desejo mencionada é a resposta definitiva. É o silêncio que engole o ruído. O empata entende que o narcisista é um ciclo vicioso e que a única forma de quebrar esse ciclo é sair do sistema de ressonância. Você não pode consertar um espelho quebrado batendo nele. Você o joga fora e compra um novo que reflete a sua verdadeira imagem. O empata, ao cortar o vínculo, está finalmente reivindicando o seu próprio inconsciente pessoal. As histórias, as dores, as vergonhas que o narcisista projetou em você devem ser purificadas. Elas não são suas, mas você as internalizou. A limpeza é a separação do joio do trigo. O processo é lento e exige paciência, a paciência do alquimista que sabe que a transmutação não ocorre da noite para o dia. Exige disciplina, a disciplina de não abrir a porta para o inimigo interno que sussurra a dúvida e a saudade idealizada. A saudade que você sente não é do narcisista, mas da pessoa que você esperava que ele fosse. A libertação é a sua segunda chance de vida, a sua segunda chance de individuação. Não a desperdice voltando a olhar para trás. Olhar para trás é transformar-se numa estátua de sal, na história de luto que não avança. O corte é o passo definitivo para o futuro, para o self que estava esperando por você. Esta jornada é a mais heróica de todas. Não envolve dragões de fogo, mas a sombra interna, o complexo que te amarrava. O verdadeiro herói não é quem vence o inimigo externo, mas quem vence a sua própria inércia psicológica e o medo do desconhecido. A incorporação do arquétipo do soberano e da bruxa sábia é o seu escudo e sua espada. Use-os com sabedoria, com a certeza de que você é agora o guardião do seu próprio templo. O seu templo é a sua alma. Proteja-o a todo custo, não por vingança, mas por amor a si mesmo. Este é o único segredo que importa. O ciclo se encerra não com um grito, mas com a quietude mais profunda. O corte não é feito com uma lâmina de aço, mas com a precisão de um raio que atinge o chão, queimando a ponte para que não haja retorno. O empata, que antes era o espelho, torna-se agora o diamante, refratando a luz para dentro, tornando-se uma fonte de calor e de brilho para si mesmo. A ferida se torna o portal de onde emerge o soberano, completo e invulnerável. O vínculo não se quebra, ele se dissolve na indiferença, a única força que o narcisista não pode transformar em energia para si. Você deixa de ser a sua presa e se torna o seu próprio horizonte, infinito e inatingível. O eco do passado se silencia. A luz volta para casa, para dentro de você. O arquétipo da bruxa sábia ou do mago é o último a ser chamado. Eles representam a sabedoria que veio da dor, o conhecimento que não é teórico, mas visceral. Eles são a soberania que não precisa de palco. Eles são a fronteira inquebrável. Incorpore este poder. Pense nesta revelação. A maior atitude de amor que você pode dar ao mundo agora não é mais tentar curar o narcisista, mas sim oferecer a sua própria inteireza como testemunho de que a cura é possível. Se você sentiu a verdade destas palavras ecoar no seu centro, se você reconheceu a sombra e a luz desta jornada em sua própria vida, saiba que este é o sinal de que a alquimia está ativa. Seu inconsciente está clamando pela sua totalidade. Compartilhe esta jornada com aqueles que ainda estão presos no ciclo, para que a luz de Jung ilumine as profundezas da sombra relacional. Curta este vídeo como um juramento de soberania. Comente abaixo a palavra soberano para selar o seu compromisso com a sua própria libertação e inscreva-se no canal para continuar aprofundando o seu mergulho no self,
pois o mundo precisa de empatas inteiros, não de resgatadores vazios. A sua jornada, a partir de agora, é de volta para casa. O processo de corte definitivo, do ponto de vista da psicologia profunda, é a reconquista do território psíquico usurpado. O narcisista não apenas toma a sua energia, ele implanta em você complexos satélites, pequenos fragmentos de dúvida e autossabotagem que continuam operando mesmo na ausência física dele. Estes fragmentos são o que geram o desejo de retornar, o que Jung chamaria de o retorno do reprimido. O empata sente-se estranhamente incompleto, sem a montanha-russa emocional. E essa sensação de incompletude é a prova de que o complexo narcísico ainda tem raízes dentro de sua própria estrutura psíquica. Para erradicar esses complexos satélites, é necessário um mergulho na mitologia pessoal do empata. Por que o empata se sente atraído pela função de ser o curador? Qual é a promessa inconsciente que ele busca realizar ao se sacrificar em um relacionamento unilateral? Frequentemente, o empata carrega o arquétipo do bode expiatório ou do cordeiro, aqueles que devem ser imolados para a paz da comunidade ou da família. O vínculo com o narcisista é a repetição desse padrão arquetípico, uma tentativa inconsciente de resolver um trauma ancestral ou infantil de rejeição e desvalia. O narcisista é o carrasco perfeito para esse roteiro. A libertação exige a reescrita desse mito pessoal. O empata precisa se ver não como o cordeiro, mas como o guardião do fogo sagrado, aquele que protege a chama interior da invasão. O fogo sagrado é a sua essência, a sua capacidade de ser e de criar, independente da validação externa. A desconstrução da ilusão de intimidade é vital. O narcisista é mestre em criar uma falsa intimidade, aquela sensação de que somos almas gêmeas, ninguém mais nos entende. Essa ilusão é o anzol. Ela é construída com o que Jung chamaria de participação mística, uma fusão psíquica, onde as fronteiras do ego se dissolvem. O empata, sedento por conexão profunda, confunde fusão com amor verdadeiro. O corte exige o reconhecimento frio e doloroso de que a intimidade era apenas uma superfície, um espelho bidirecional que só existia para refletir as necessidades do narcisista. A fase da soberania é marcada pela recuperação do tempo, o tempo gasto pensando, remoendo, esperando, planejando a saída ou o retorno é energia roubada. O empata deve conscientemente realocar esse tempo para a criação do seu novo self. É um ato de reinvestimento de vida. Cada hora não gasta na fantasia do narcisista, é uma hora investida na construção do seu reino interior. A frequência da ausência de desejo se manifesta como o tédio sagrado. Sim, o tédio. A vida sem o drama narcísico pode parecer inicialmente insípida, monótona. O empata estava acostumado à adrenalina tóxica, à alta voltagem da crise. O tédio é o sinal de que o sistema nervoso está finalmente se acalmando, de que a química do trauma está sendo eliminada do corpo e da psique. O tédio é o vácuo que permite que a criatividade real, o seu propósito de vida, comece a preencher o espaço. Não tema o tédio, ele é a paisagem da paz. O narcisista, quando confrontado com essa paz interna, tentará o hoovering, as iscas de retorno. Ele enviará mensagens ambíguas, aparecerá em locais estratégicos ou fará um drama de autopiedade. O empata, que incorporou o arquétipo da bruxa sábia, reconhece essas manobras não como um sinal de que ele é amado, mas como uma tentativa desesperada de realimentar o complexo. A bruxa sábia não reage. Ela observa com distanciamento compassivo. Ela entende que o sofrimento do narcisista é real, mas não é sua responsabilidade. O distanciamento compassivo não é ódio, mas uma clareza fria. Eu desejo que você encontre a sua própria cura, mas isso não pode mais ser através da minha destruição.
Este é um ato de maturidade emocional que rompe o ciclo. A profundidade do corte reside no desapego da narrativa. O empata precisa parar de contar a história de "eu fui vítima do narcisista". Embora a vitimização tenha sido real, viver na narrativa da vítima mantém o poder nas mãos do agressor. O empata deve mudar a narrativa para "eu sou o sobrevivente que transformou a dor em sabedoria". Essa mudança é o que Jung chamaria de transmutação do complexo de inferioridade em complexo de superioridade ética, não no sentido de arrogância, mas de consciência de seu próprio valor inegociável. 8.000 palavras sobre este tema exigem que exploremos o lado menos falado, a culpa do sobrevivente do empata. Muitos empatas sentem uma profunda culpa ao se libertarem. Culpa por deixar o outro sofrendo. Culpa por não terem sido bons o suficiente para curá-lo. Culpa por terem perdido tanto tempo. Essa culpa é a última fronteira a ser rompida. Ela é alimentada pela crença inconsciente de que o sofrimento é nobre. A culpa deve ser analisada sob a luz da individuação. O empata precisa entender que a sua responsabilidade primária é para com o seu self. Deixar o narcisista sofrer é, paradoxalmente, a única chance que ele tem de confrontar o seu próprio vazio, pois o empata, ao fornecer a energia, estava o protegendo dessa confrontação necessária. A culpa é uma ilusão que tenta puxar o empata de volta ao papel de salvador. A estratégia de desidentificação com a culpa é o reconhecimento de que a sua escolha de viver não é egoísmo, mas um imperativo ético. Não se pode dar água a ninguém se o próprio poço está seco. A sua plenitude é um serviço ao mundo, pois um empata inteiro é uma força de cura genuína e não uma fonte de codependência. O arquétipo da bruxa sábia e do mago também trazem o domínio do oculto psíquico, o entendimento das forças invisíveis. O narcisismo, na sua forma mais patológica, é a manifestação de forças destrutivas que operam através da inveja e da projeção. O empata precisa construir uma proteção energética. Esta proteção não é mística no sentido esotérico superficial, mas é a construção de uma fronteira psíquica robusta, onde a energia do outro não é permitida entrar sem convite e inspeção. A fronteira psíquica é construída através da atenção plena e do discernimento. O empata aprende a sentir no corpo a diferença entre a sua energia e a energia invasiva. Um comentário, uma tentativa de manipulação, uma crítica sutil do narcisista não deve ser processada pela mente lógica, mas sentida pelo corpo. O corpo do empata é o seu oráculo. Se a interação causa contração, dor ou ansiedade, o limite deve ser imposto imediatamente. O soberano não negocia com o que lhe causa mal-estar visceral. O processo de individuação forçada pelo narcisista é a oportunidade do empata de integrar a sua própria agressividade sadia. Muitos empatas reprimem a agressividade, temendo se tornar o que eles mais odeiam. Mas a agressividade sadia não é violência. É a força de romper e de se autoafirmar. É a energia para dizer não, para ir embora, para se proteger. O corte é o uso legítimo dessa agressividade, direcionada para a libertação, e não para a destruição do outro. O empata, ao se libertar, descobre o paradoxo da sombra junguiana. Ao aceitar o seu lado escuro, a sua capacidade de ser frio, de ser indiferente, de ser implacável na proteção de si mesmo, ele se torna mais capaz de amar incondicionalmente. Porque esse amor não é mais uma necessidade de resgate, mas uma escolha de alma para a alma. A finalidade do corte é atingir a união mística com o self, a união mística com a sua própria essência. É o reconhecimento de que a plenitude, a verdade e o amor que você buscava no outro sempre estiveram dentro de você, esperando que você parasse de projetá-los.
O narcisista foi o catalisador que, ao tentar esvaziá-lo, o forçou a encontrar a sua fonte inesgotável. O arquétipo da bruxa sábia também governa o caldeirão da transformação, a capacidade de pegar as experiências mais sombrias e cozinhá-las em sabedoria e força. O empata não nega o trauma. Ele o usa como ingrediente para a sua próxima fase de vida. O sofrimento se torna o combustível. O chumbo da dor se transforma no ouro da sabedoria. Esta é a verdadeira alquimia da libertação. O narcisista opera na superfície, no jogo de aparências e validação. O empata que se liberta se move para o profundo, para o domínio da sua verdade interior. A superfície não tem mais poder sobre ele. A frequência da ausência de desejo é alcançada quando o empata percebe que o narcisista é, no fundo, um complexo repetitivo. Não há novidade, não há profundidade, não há crescimento. É o mesmo ciclo de abuso reempacotado. Ao ver a previsibilidade da patologia, o tédio toma conta e o desejo de engajamento desaparece. O empata se torna um observador frio do drama alheio, sem a necessidade de participar. A superação não é o esquecimento, mas a transfiguração da memória. A memória do relacionamento com o narcisista não desaparece, mas o seu significado muda. De uma fonte de dor, ela se torna um farol de advertência e uma medida do quão longe você chegou na sua jornada de individuação. É um lembrete do seu poder de resiliência. Para que a permanência do corte seja garantida, o empata deve se engajar em rituais de desinvestimento simbólico. Isso pode incluir a queima de objetos que carregam a energia do vínculo, a escrita de cartas não enviadas, declarando a soberania e, mais importante, a redefinição de seu espaço físico e temporal. O espaço que antes era compartilhado com a sombra deve ser purificado e dedicado ao self. O empata deve se perguntar: o que eu parei de fazer para caber no mundo pequeno e sufocante do narcisista? E a resposta deve se tornar o roteiro da sua nova vida. Música, arte, escrita, ciência, amizades perdidas. O corte é a reintegração dessas partes perdidas do self. O arquétipo da bruxa sábia exige a maestria sobre o silêncio. O silêncio é a sua arma mais potente. O narcisista teme o silêncio porque é nele que o seu próprio vazio se torna audível. O empata, ao abraçar o silêncio interior, encontra a sua voz autêntica, aquela que não precisa gritar para ser ouvida, pois ressoa com a verdade do self. A verdadeira libertação acontece quando o empata pode pensar no narcisista sem sentir a fisgada emocional, sem a necessidade de reação, sem o desejo de punição. É a neutralidade perfeita, a serenidade que vem da certeza de que o perigo foi superado e o reino está seguro. Este é o ouro alquímico da consciência. A sombra foi confrontada e a luz foi recolhida. O empata, ao cortar o vínculo, não está se tornando um narcisista frio, mas sim um ser humano com limites saudáveis. Ele aprende que a compaixão não significa tolerar o abuso, mas ter a coragem de amar a si mesmo o suficiente para se afastar de tudo o que lhe destrói. Este é o amor mais radical e mais transformador. O narcisista, ao ser privado da energia do empata, é forçado a um encontro com a sua própria nulidade. Mas a jornada do empata não é esperar pela queda do outro, mas subir ao seu próprio pico. O foco é sempre interno, sempre no crescimento do self. O destino do narcisista é irrelevante para a sua libertação. A frequência da autossuficiência é o seu mantra silencioso. Você é o seu próprio sol e não precisa orbitar mais em torno de uma estrela morta. É fundamental entender que a separação é um rito de passagem. Todo rito de passagem envolve a morte simbólica do self anterior. O empata que emerge é um ser novo, batizado no fogo da dor e na água da sabedoria.
Ele não é apenas o que era antes, ele é a versão integrada, mais forte e mais consciente de si mesmo. O medo de ficar sozinho é o último grilhão. O narcisista o convenceu de que você era incapaz de sobreviver sem ele. A solidão inicial é a crisálida onde o novo self se forma. Não é o vazio, mas o espaço sagrado para o autoconhecimento. A solidão se torna solitude, o estar consigo mesmo em plenitude e paz. O corte é, portanto, a afirmação da vida sobre a morte psíquica, a vitória da integridade sobre a fragmentação. É o empata voltando a dançar ao ritmo da sua própria alma, e não ao ritmo frenético e destrutivo do tambor do trauma. A maestria final do arquétipo da bruxa sábia é a capacidade de tecer a própria realidade. O empata para de reagir à realidade imposta pelo narcisista e começa a criar a sua. Isso exige uma revolução no pensamento, na linguagem e nas ações. Cada escolha deve ser um passo em direção ao self autêntico. A libertação é a sua obra-prima. A profundidade desse corte reside no reconhecimento de que você não precisa de perdão, mas de aceitação da sua jornada. O empata deve abraçar a sua imperfeição, a sua ingenuidade passada, sem julgamento. Tudo serviu para levá-lo ao ponto de despertar. A frequência inatingível pelo narcisista é a do amor próprio inabalável. Quando você se ama incondicionalmente, você se torna impenetrável à manipulação, porque não há mais um ponto de vulnerabilidade para a dor ser explorada. Este é o processo de individuação. É o retorno do sagrado. O corte é a sua maior obra de arte, pintada com a coragem de ser você mesmo, sem desculpas, sem diminuir a sua luz para caber na escuridão alheia. Você é o seu próprio destino. O arquétipo final, o arquétipo da bruxa sábia, sussurra. O seu poder não está no que você faz pelos outros, mas no que você é para si mesmo. Este é o segredo. A jornada do empata é a jornada da recuperação da sua soberania interna. O narcisista, em toda a sua toxicidade, serviu apenas como o espinho que forçou a flor a se abrir completamente, revelando a sua beleza e a sua força interior, que jamais poderiam ter sido vistas sem a escuridão do complexo. Honre a lição, honre a dor, honre a si mesmo. O corte está selado na eternidade do seu ser. O soberano não tolera a mediocridade do sofrimento contínuo. Ele exige a excelência da paz. E essa paz é o campo onde o narcisista não pode mais respirar. Ele precisa da turbulência. E você está oferecendo o oceano em calma. A última verdade é que a dor do rompimento é o portal. O empata, ao atravessar, deixa para trás o peso da culpa e da responsabilidade indevida e entra no reino da leveza e da autenticidade. Você está livre, não pela ausência de correntes, mas pela ausência de desejo de usá-las. A libertação é uma dança, uma coreografia entre o ego e o self. O ego reconhece a dor e o medo, mas o self, o arquétipo central, guia o caminho com a certeza inabalável de que a integridade é o único caminho. A bruxa sábia segura a lanterna, e a luz é a consciência. Onde há consciência, a sombra recua. Portanto, caminhe para a sua vida com a dignidade de quem foi testado pelo fogo e se recusou a ser consumido. Sua verdadeira força não é a capacidade de amar, mas a capacidade de proteger o seu próprio amor de ser usado como veneno. Você é o guardião do seu próprio coração. A totalidade da experiência, o peso das 8.000 palavras, servem como um espelho para a sua alma. Olhe para dentro. A resposta está lá. A sua libertação não é um evento que virá de fora, mas uma decisão que já reside em seu âmago. Você já sabe o caminho. O mago e a bruxa sábia tecem a realidade com intenção. Use a sua intenção para selar o corte e jamais olhar para trás com desejo, apenas com a gratidão fria pela lição aprendida.
A sua vida é um rito sagrado e você é o único sacerdote. Honre o templo. A frequência da ausência de desejo é o som do seu coração batendo apenas por você. É a melodia da autossuficiência. E esse som é insuportável para quem se alimenta do silêncio alheio. O corte é o seu hino de libertação. Você é livre. Este processo é a sua individuação. É a sua obra magna. A sua dor se transformou em autoridade. Ninguém pode tirar isso de você. O arquétipo da bruxa sábia diz: eu sou o meu próprio lar, e minhas portas estão fechadas para o caos. E assim, o empata que corta o vínculo se torna o seu próprio mestre, o seu próprio guia e o seu próprio curador. O ciclo está completo e a nova jornada começa. A jornada da plenitude e da paz. A liberdade não é a ausência de um opressor, mas a presença inabalável de si mesmo. E com isso, a compreensão se aprofunda e a libertação se torna tangível, visível, real. O roteiro da sua vida mudou para sempre. A soberania é sua. O empata, ao se libertar, ensina ao mundo que a vulnerabilidade só é perigosa quando está desprotegida pela fronteira. A verdadeira força está na capacidade de ser suave e firme ao mesmo tempo. A fusão das forças internas, a integração da sombra, a morte do complexo de Salvador, tudo isso culmina na única verdade que garante o corte. O empata está completo. O vazio do narcisista não tem mais onde se encaixar. O processo de desvinculação não é uma corrida, mas uma jornada de introspecção e resgate de cada parte da sua alma que foi emprestada ao outro. O empata retorna ao centro, armado com a sabedoria da bruxa sábia e a força do soberano. A sua paz é o seu maior trunfo, e ela é não negociável. Este é o preço da sua alma e você a resgatou. O vínculo se dissolve na certeza. O arquétipo despertado garante que você não mais reagirá, mas responderá, com a quietude poderosa de quem sabe o seu valor e o protege sem esforço, com a naturalidade de respirar. A ausência de desejo é a chave que destranca a sua cela. Você está finalmente livre para ser, sem a necessidade de resgatar ou de ser resgatado. A liberdade é um estado de ser, não um destino. Viva nele. O empata soberano é o eco da verdade de Jung. A maior aventura que você pode ter é a jornada de volta para casa, para o seu próprio self. O corte do vínculo é o início de tudo. É o momento em que a sua história começa de verdade. A antiga vida foi apenas o prólogo. A nova vida é a obra-prima. A sua única e intransferível responsabilidade é a sua própria felicidade. Honre esse pacto. O narcisista cumpriu o seu papel como o mestre sombrio. Agora é hora de você assumir o seu papel como o mestre da luz. Abrace a sua soberania. O empata livre é aquele que entende que a verdadeira força não reside em quão grande o seu amor pode ser, mas em quão inquebrável a sua fronteira se tornou. A revelação é a sua arma. O silêncio é o seu escudo. A ausência de desejo é o fogo que consome o resto das correntes. E, com a bruxa sábia tecendo o seu destino, você caminha para a totalidade. O corte está feito. A profundidade da libertação é medida pela ausência de qualquer necessidade de contato, seja ele para o bem ou para o mal. É a indiferença que cura. O arquétipo final, a bruxa sábia, sorri. O trabalho está completo. A sua vida é a sua obra. Não permita que ninguém mais a pinte. A paleta é sua, a tela é sua. A frequência vibracional que sela tudo é a do amor próprio, que é a base da sua autossuficiência emocional. Este é o seu novo centro de gravidade. O antigo laço está dissolvido. O novo self está desperto. O caminho é à frente. Você é o seu próprio farol, e a escuridão não tem mais poder sobre você. A única coisa que o narcisista jamais perdoa é a sua felicidade sem ele.
Use-a como o seu maior ato de libertação. A sua individuação é a sua vingança mais doce, pois ela é a sua paz. O corte é o seu ato de amor definitivo, para si mesmo e, ironicamente, a única chance de verdade do outro confrontar o seu próprio vazio. A liberdade ressoa em cada fibra do seu ser. O processo é total. A separação é completa. Este é o seu legado. A prova de que a alma humana é inquebrável. O arquétipo da bruxa sábia te abençoa com o discernimento. Use-o bem. E a última verdade a ser absorvida é: a sua paz é mais importante que a opinião, o drama ou a existência do outro. Este é o corte irreversível. A sua nova vida espera. A sua soberania é a sua maior dádiva. E a quietude do mar pós-tempestade é a sua nova realidade. Você é livre.